Brasil e Noruega, 2-1 para a Noruega, uma partida extremamente frustrante, extremamente decepcionante a eliminação do Brasil tão precocemente na Copa. E tô aqui, nunca gravei um vídeo nesse sentido e não tô acostumado com a velocidade também que as coisas correm. A essa altura, todo jornalista, toda pessoa que comenta futebol já fez seus vídeos, comentários, falou suas impressões. E eu só tô com vontade de falar as minhas para quem quiser ouvir, para os meus amigos, para quem me segue aí. Então, para quem tiver a paciência de me escutar falando, eu agradeço e ficaria feliz também se qualquer pessoa quiser interagir, debater, discutir, né, saudavelmente na rede da saúde mental que é o Twitter, né? Então, fico, tô aqui para falar minhas impressões, né? Então, eu eu fiquei tão triste e decepcionado por essa derrota porque eu realmente acreditava que dessa vez seria diferente. Eu acho que existiam elementos nesse time e para essa Copa que apontavam para um time que, na minha opinião, poderia sim competir com as seleções mais fortes, né? E é muito frustrante, né? Mesmo que a gente perceba que as margens dessa Copa do Mundo estivessem tão curtas, né? Tanto as seleções mais importantes, né, passando por apertos nas fases de grupos, passando por apertos no mata-mata, né? Argentina com Cabo Verde, Espanha com Cabo Verde, Inglaterra com Congo, México, não ganhou de Gana, enfim. Acho que a única seleção que voou nesse sentido foi a França, né? Mas é muito, muito decepcionante mais uma vez o Brasil ser eliminado, né? Depois de ter sido eliminado para a Croácia. É, o Brasil ser eliminado sem nem bater de frente, né, com uma dessas grandes seleções, as seleções que a gente projetava e mirava e pensava, nossa, será que o Brasil consegue ganhar da Argentina, consegue ganhar da França, da Inglaterra? E parar para a Noruega é muito, muito frustrante, mas é, eu acho que provavelmente eu tenho uma visão menos alarmista do que a maioria dos comentários, digo, dos comentários, eu penso, o senso comum das opiniões que eu vi em rede social e também as opiniões da mídia que eu vi, assim, e eu acredito que a estratégia do jogo, começando a falar do jogo em si, desse contexto, eu acredito que foi uma estratégia válida, uma estratégia que funcionou, inclusive, bem no primeiro tempo. Abrir mão da posse de bola para tentar gerar nos contra-ataques, né? Mesmo que o Brasil talvez tivesse exercido pouco da pressão mais alta, né, para tentar aquela roubada de bola no alto do campo, apesar de ter um lance ou outro no primeiro tempo que isso aconteceu, sentindo, né, que era mais a Noruega jogando um pouco mais no campo do Brasil, o Brasil não mordendo tanto, mas assim que conseguia recuperar a bola se lançava rapidamente. Eu sinto que isso foi uma boa estratégia, né? Foi a tônica do primeiro tempo, num primeiro tempo que o Brasil levou realmente muito mais perigo. Eu acho que era um primeiro tempo que a gente talvez tenha tido 3 ou 4 chances claras contra uma da Noruega, aquela do Odegaard, mas a gente teve, né, obviamente, o pênalti, a gente teve o lance do Vini Júnior, que é um lance dessa pressão mais alta, né, que o Odegaard, o tão exaltado Odegaard, que para mim não fez essa grande partida, não é esse grande meio-campo que o senso comum está dizendo que é. Perde a bola dentro da área, né? O Vini toma e corta para a esquerda, bate pro gol. Tem o cruzamento do Casemiro que o Martinelli fura bizonhamente a bola de cabeça. Fora alguns outros lances de contra-ataque que o Brasil não consegue exatamente transformar em chances claras de gol, mas que, né, mostrava o perigo que o Brasil levava. Eu tô lembrando aqui de cabeça agora de um lance do Matheus Cunha que ele tem o Vini como opção do outro lado, ele tá tipo um 2 contra 2 ou 2 contra 3 assim, ele, ao invés do passe, ele prefere é, tentar o drible e chutar com a direita e aí ele não consegue. Mas, enfim, eu acredito de verdade que foi mais uma questão de acaso e azar, né?
não vencer, principalmente o primeiro tempo, dentro do modelo de jogo que o Brasil se propôs e dentro do que apresentaram as duas seleções. Então, assim, eu estava indo para o segundo tempo bem confiante, porque eu senti que essa vitória ia acontecer, que o Brasil tinha desperdiçado essa chance, mas que o jogo era mais nosso, assim. E eu acho que para o segundo tempo é quando eu tenho mais críticas em relação à estratégia, porque eu não sei o quanto de impacto exatamente teve em conseguir manter mais a posse de bola, a entrada dos dois pontos da Noruega, a mexida nos dois pontos. É, mas a verdade é que no segundo tempo a Noruega conseguiu manter mais a bola sem gerar tantos desses lances de contra-ataque, né? Acho que é verdade que a marcação do Brasil foi mais, né, mais morosa assim no segundo tempo. Isso é uma coisa que, né, acho que vários jornalistas aí da mídia falaram e que é verdade, né? O Brasil não teve a mesma agressividade, não teve muitos desses lances de tomar a bola rápido e conseguir partir pro ataque com velocidade, como era a estratégia desde o primeiro minuto de jogo. E, né, assim, eu acho que principalmente a partir do momento que isso não está funcionando mais, né, é que talvez tenha faltado, não sei se o desejo ou se a força para poder fazer isso no segundo tempo e tentar ganhar o jogo dentro dos 90, né? A entrada do Endrick, tenho que comentar esse tópico em separado assim que eu terminar o contexto do jogo aqui, mas a partir da entrada do Endrick, né, não foi quando mudou essa estratégia e curiosamente, cara, acho que assim a gente fala tanto do Endrick ser esse jogador iluminado e assim eu acho que o destino na verdade sorriu para ele, né, porque foi ele entrar em campo e esse contexto, essas bolas roubadas, esses contra-ataques que a gente teve no primeiro tempo e não estava tendo no segundo, aconteceu justamente nesse momento, num lance, em outro lance que o craque Odegaard, que tocou a bola de lado o jogo inteiro, perde a bola, né, no meio campo na fase ofensiva, Casemiro toma, aciona o Vini rápido, é, e o Vini, né, faz uma jogadaça, cara, né, domina, ajeita, dando drible, um passe meio de trivela, fazendo a curva pra fora, assim, chegar no Endrick e, assim, uma oportunidade que a gente não tava tendo e foi o destino falando pro Endrick, vai, né, se consagra, você, viu o jogo na Globo, mas o Luiz Felipe Freitas falando na Casa TV, né, vai Endrick, você é iluminado, né, e infelizmente ele falhou, né, acho que ali foi, né, claramente a grande chance do segundo tempo, um lance que, né, tão claro, uma chance tão clara quanto um pênalti, e o Brasil não conseguiu converter, o Endrick não conseguiu, foi uma tristeza de não conseguir fazer esse gol ali, mas o Brasil, né, até depois disso conseguiu ter um pouco mais de chances, assim, depois dessa entrada do Endrick, mas que durou pouco, assim, né? O Endrick jogando naquela maneira, não poderia pegar aqui, mas eu não tô fazendo esse vídeo mais de cabeça mesmo, não lembro qual foi o minuto que ele entrou, e depois o minuto que tiveram as outras mudanças, né, do Neymar e do Danilo, que mudaram a estrutura da equipe, né, tiraram o Endrick do lugar de centroavante, quem receberia essa bola esticada para jogar na ponta direita, e assim, eu naquele momento, né, eu acreditava que as mudanças que tinham que ser feitas eram aquelas, porque o Brasil não estava conseguindo mais ter a roubada de bola para puxar os contra-ataques, assim como uma tônica geral do segundo tempo, não apenas os minutos que o Hendrick estava em campo, que isso até chegou a acontecer uma vez, mas e além disso, quando o Brasil tinha a bola no campo de defesa, a Noruega estava fazendo uma pressão que estava funcionando melhor, né? Foi essa dupla de volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, na hora de sair bola pressionado, foi uma coisa que a gente viu desde o amistoso contra o Panamá,
que os dois sozinhos, juntos, não conseguiam fazer essa saída de bola. Eu achei que faltou essa qualidade para poder, né, no momento que a Noruega estava, né, pressionando alto, né, que né, poderiam gerar lances de campo aberto, diferentes de como é um contra-ataque, mas a partir da saída de bola, com a Noruega pressionando alto, a gente saía ali e conseguia acionar os jogadores de ataque com o campo para velocidade. Isso não estava acontecendo por falha de Bruno Guimarães e Casemiro, principalmente o Casemiro, que não tem mais essa. Não tem, né? Nem mais, mas não tem essa qualidade de saída. Né, não tem esse giro, não consegue encontrar espaço. Eu acho que é algo que estava faltando muito no segundo tempo. Então, as alterações de Danilo e Neymar, para mim, faziam muito sentido. É algo que eu estava pedindo, assim. Quem sabe mais as minhas opiniões sabe que eu não era nem um pouco a favor da convocação do Neymar. Eu não acho que ele tinha, apesar de estar jogando 90 minutos pelo Santos constantemente, eu não acho que ele tinha demonstrado bola mesmo para poder ser convocado, mas assim, a partir do momento que acreditaram nele, os jogadores que tanto pediram, né, isso aí é um assunto para se refletir, né, talvez uma certa falta de protagonismo, de chamar a responsabilidade, mas não é o que eu quero discutir aqui. Mas assim, a partir do momento que os jogadores tanto apoiaram, os líderes tanto apoiaram, né, a convocação do Neymar, a comissão técnica confiou e recebeu o jogador, confiou que ele seria esse jogador para destravar um jogo difícil com 20, 30 minutos em campo. Eu sinto que era o momento de entrar, né? Era o momento de, principalmente, de mudar a estratégia, né? De conseguir ter um pouco mais a bola, porque dentro dessa estratégia de contra-ataques, né? E de deixar a bola com o adversário, ter o Neymar em campo não faria diferença nenhuma, né? Então, assim, quando eu vejo o movimento de entrar o Neymar junto do Danilo, né? Mais um meio-campo, que eu acho que teria feito muita diferença nessa saída de bola nesse jogo e em outros momentos também. Acho que o Danilo Baiano, né, do Botafogo foi muito mal aproveitado nessa Copa, pouco aproveitado, né, em detrimento de um favorecimento, né, da posição do Casemiro, né, assim, como um líder absoluto e alguém que, né, assim, a gente viu que faltou bola o tempo inteiro na Copa, né, a gente não ter tido essa oportunidade para o Danilo, para mim é uma coisa que machuca, para mim é uma coisa que dá a sensação de que poderia ter feito mais a diferença, mas enfim, nesse momento tá com Casemiro, Bruno, Danilo, Neymar, Vini e Endrick. Eu achava que era um momento que o Brasil conseguiria ter mais força, mais qualidade para manter a bola no pé, tentar mudar um pouco, né, da história do jogo, de deixar a bola com a Noruega. E aí é isso que eu digo, que eu não sei se na cabeça do Ancelotti realmente a estratégia foi essa e o Brasil só não conseguiu ficar com a bola, porque, né, assim, acho que apesar de estar com 3 meio-campos, o Brasil não, né, continuou não conseguindo retomar essa bola. O Vini teve que começar a fazer um pouco mais de esforço para correr, acompanhar e sentir que faltou uma certa força, gás, né? Assim, cansou um pouco. Para o Neymar, que obviamente não aguenta fazer isso, poder ficar flutuando ali, né? Ficar naquela posição de 9 ali na fase de defesa, né? Correndo para um ladinho para o outro ali, acompanhando o zagueiro, aquela corridinha performática ali. E o Henrique lá do outro lado, né? E assim, é, é fácil falar depois, mas realmente deu errado, né? Porque se a intenção não era mudar e ter a bola, então deu errado na estratégia. E se a intenção era mudar e ter a bola, o Brasil não conseguiu ter a bola, o que, né, no final das contas não adiantou, porque o Neymar não teve a bola na fase de ataque, o Danilo também não teve, né, o meio-campo, né, para poder acionar o Endrick e o Vini pelas laterais, né, do campo. Então, assim, foi e, né, infelizmente comprometeu, como a gente viu, comprometeu muito na marcação da equipe, né, principalmente pelo fato de que o gol saiu num momento que a Noruega ficou basicamente 6 minutos trocando bola, né? Mesmo assim, são 6 minutos que eles trocam passes e assim o Brasil recupera a bola, né, umas 2 vezes e dá esse bicão, né? Dá esse bicão, a bola que só volta lá para a zaga da Noruega, que começa a jogar de novo, começa a tocar. E
E assim, o gol sai pela direita, onde o Ryan fazia um bom trabalho, né, de ajudar o Danilo. O Endrick não consegue fazer esse mesmo bom trabalho, eu não vejo a mesma displicência que muita gente viu. Acho que o Endrick estava ali para tentar cumprir aquele papel, mas realmente é um papel que provavelmente ele não é bom. Ele deu um bote todo errado, com o corpo errado, com o pé errado para tentar tirar a bola assim meio de entrando de primeira no pontinho lá da Noruega, mas é um pontinho até bom. Assim, se tem um cara que pra mim, né, eu penso assim, nossa, a vitória da Noruega passou por ele. Esse ponta é quem criou esse tipo de jogada, quem teve muito mais impacto de alguém que está muito mais marcado, né, aparentemente na memória do povo, que é o Odegaard, que deu um monte de toquinho pro lado, que realmente conseguiu ficar com a bola, mas que para mim não teve esse impacto tão grande assim na vitória da Noruega, como, né, os jogadores dos lances capitais, né, que às vezes ficaram menos com a bola, mas que, né, quando foram acionados, né, não vou lembrar como é que pronuncia o nome do ponta da Noruega lá, Schleider, né, mas Schleider, sei lá, joga no Benfica, né, bom jogador. Driblou Hendrick, Haaland, uma oportunidade, isso daí era batata, né? Assim, o Haaland, que o Haaland vai guardar se ele tiver uma oportunidade, ou duas, como foi o caso. Ele guardaria e ali a merda foi desenhada nesse sentido, né? A gente percebe que essa mudança do Hendrick para a ponta direita, você afasta o jogador do gol, que é a coisa que o Hendrick mais sabe fazer, né? Fazer gol, assim, o grande, né, assim, a grande qualidade característica do Hendrick é poder fazer isso. E assim, teve poucas oportunidades de atacar também como um ponta, né? O Brasil teve tão pouco a bola mesmo, depois da entrada do Neymar e do Danilo. E assim, a gente percebe que, né, foi uma falha de ter ele ali, de não ser o Ryan no caso, que estava cobrindo bem melhor por ali. Eu achava que a partir de ter três volantes, talvez um deles iria ajudar um pouco mais o Danilo pelo lado direito. Como, por exemplo, depois que entrou o Ederson, né, no lugar do Guimarães, eu achava que talvez o Ederson poderia, assim, estar defendendo ali e tá tipo num 4-4-2, assim, com o Ederson defendendo pela direita, o Vini pela esquerda e o Endrick e o Neymar no ataque ali. Mas não, era o Endrick ajudando a defender. E foi crucial, cara. Foi crucial. Realmente, assim, eu acho que essas mudanças acabaram, assim, culminando nesse lance capital do gol. E o Brasil ainda assim, né, teve seu momento depois disso, assim, de manter um pouco da posse, de ir lá pressionar. O Danilo, que apesar de... Ele entrou, errou alguns lances, errou alguns passes, e apesar disso ele mostrou a qualidade dele, o passe diferente dele, naquela bola que ele acha pro Casemiro, que dentro da área, inexplicavelmente, para mim, não chuta a bola pro gol, né? E assim, deixa, né, assim, a grande chance do Brasil empatar foi ali. Depois, num chutão, cara, mais uma vez, uma bola que o Haaland ganhou o jogo inteiro, que são lances que pra mim a Noruega, inclusive, me deixava mais desconfortável quando eu vi um chutão da Noruega pro Haaland, sabendo que o Haaland ia ganhar a porra da bola. Me incomodava muito mais às vezes que os lances fora, no primeiro tempo, até certo ponto do segundo tempo, que ele ficava nesse toquinho de lado, toquinho de lado. Me incomodava muito mais. O Haaland ganha a bola no alto, toca pro Pontinha e o Pontinha devolve nele, e aí, né, assim, um deserto ali o Haaland, né, só marcando sozinho, jogando sozinho, a marcação, né, de tempos de pandemia, né, isolamento social ali do Danilo ruim, né, o Danilo psicólogo, o Danilo lateral que nem é lateral mais. Não tenta pressionar, né, assim, acha que tipo assim, vamos deixar o cara chutar e foda-se, e aí pra gente pegar a bola e tentar fazer o gol, toma. Deixa o melhor atacante do mundo, o melhor finalizador do mundo, né, chutar a bola dali e guarda, cara, assim.
Muito decepcionante a postura do Danilo nesse lance, que assim, realmente não permitiu, né, que o Brasil pudesse ter uma chance real ali após isso de empatar o jogo, né? Então, assim, eu acredito que era um jogo que o Brasil deveria ter vencido no primeiro tempo, um jogo que poderia ter vencido no primeiro tempo, um jogo que a bola caiu nos pés de quem a gente tanto pedia no segundo tempo, né, do Endrick, mesmo quando o Brasil não estava jogando tão bem, e não deu bom, né? E aí, né, depois das alterações, eu, né, me sinto meio que equivocado também no que eu estava pedindo dentro do jogo, porque já que foi pro Neymar e acho que era esse o contexto que ele tinha que jogar, e o time piorou, não exatamente a partir da entrada dele, mas a partir das modificações que foram feitas para acomodar ele ali, né? Então, não deu certo. Não deu certo ter o Neymar, a estratégia, assim, se a estratégia era conseguir ter mais a bola, não conseguimos e ficamos prejudicados defensivamente, né? Obviamente não acho que é culpa do Neymar, né? A eliminação ou qualquer coisa do tipo, mas, né, assim, também realmente não deu certo e, assim, acho que agora é realmente um momento de, obviamente, Neymar na seleção não dá mais, assim, o Neymar não tenho, assim, tem minhas dúvidas se o Neymar aguenta jogar futebol daqui a 6 meses, quem dirá daqui a 4 anos. Então acabou, né? Para quem é ídolo fica, ó, para quem é muito fã, né? O cara que é ídolo, né? Fica a idolatria, o sentimento que foi tudo de bom, né? Acho que nesse momento a gente tem que provavelmente desapegar um pouco do que é a pessoa. Se você é um grande fã, assim, conseguir admirar o cara pelo que foi a carreira, por tudo que ele representou, né? O exemplo de jogador que ele foi, né? E tão influente, né? Tão reverenciado por, né? Assim, não só dentro do Brasil, mas no mundo inteiro. Mas, né? Acabou e, assim, pra quem é mais corneta também, né? E foca mais no lado do Neymar pessoa, do Neymar personalidade, né? É um final, assim, né, digno de risada do Neymar, né, assim, em termos de comportamento, o que ele faz desde que ele voltou ao Santos, a gente percebe que é, é, um, é uma personalidade muito difícil, é uma pessoa muito mimada e, assim, uma pessoa super orgulhosa que, assim, quis defender a própria honra, fazendo provocaçãozinha, ficando puto com os jogadores do Noruega tocando bola, dando risadinha pra cima do goleiro, não, querendo tirar onda com o goleiro da Noruega que catou pra caralho, foi decisivo pra caralho pra Noruega se classificar, né? E o cara fazer o gol naquela situação ali, sair dando risadinha, falando comigo não, pra mim é um nível de egoísmo, de falta de noção, de desrespeito com o resto da equipe, que talvez idolatre tanto ele que não tenha ficado tão bravo assim, mas um desrespeito do caralho com a torcida, com o brasileiro que tá vendo aquela porra do jogo devastado. Eu tava devastado nessa hora e ver aquela porra daquele sorrisinho do Neymar me deu vontade de quebrar a televisão naquela hora, mas eu prefiro assim, eu prefiro não dar tanta bola pro que foi isso nesse momento, assim, me lembrei e me exaltei, fiquei puto aqui, mas acho que tem outras coisas que são mais importantes, assim, para se falar, né, e eu acho que principalmente, cara, o Endrick, né, assim, Fico, fico muito abalado que o Endrick tenha perdido aquele gol. E tô gravando isso na terça-feira, né? São 2 dias já pensando, principalmente, acho que a coisa que eu mais pensei depois desse jogo foi no Endrick, assim, porque, cara, tirando o Vini, que já tava jogando, que é uma estrela consolidada do futebol, o grande protagonista do Brasil nessa Copa, assim, o Endrick era o outro jogador em quem eu mais tinha esperança que pudesse fazer a diferença para esse título do Brasil. Pudesse estar em campo e eu acreditar, caralho, o Brasil tem o Endrick, a gente pode vencer qualquer equipe, é um jogador que vai decidir quando ele tiver a chance. E, assim, eu acho que eu reflito sobre o que é
esse coletivo de muita gente ter o Endrick como esse possível salvador, esse herói. Eu penso em mim mesmo, eu tinha muito essa visão do Endrick, uma visão quase assim, quase divina mesmo, né? Assim, de enxergar o Endrick como um cara que vai trazer soluções do além, um cara que carrega algo talvez até espiritual de quem vai decidir o jogo. E assim, não foi assim, e eu acho que isso serve nesse sentido para pensar, né? Assim, pode ser bobo, mas para mim que acreditava nele quase como um deus, de pensar que, né, é um ser humano, um ser humano jovem, muito jovem, né, que eu ainda acredito que teve pouquíssimo respaldo comparado com o que ele deveria ter para jogar essa Copa, pouquíssimo respaldo, pouquíssima plataforma. Eu sinto que o Endrick é um jogador que no Palmeiras, no Real Madrid, na seleção, assim, no Palmeiras menos, né? Ele teve mais oportunidades, mas ele sempre precisou das mínimas oportunidades para se provar, principalmente se tratando de seleção e Real Madrid, poucos minutos e muitos gols para os poucos minutos que ele jogou. Ele tinha que constantemente se provar e ainda assim ser um parto para ele receber as oportunidades, né? Então eu penso que o Endrick era um jogador possivelmente para ser titular dessa seleção e possivelmente não era o que eu queria. E eu sinto que o fato de que gerou tanto debate, tantas discussões, desde a entrevista do Casemiro até uma dúvida na convocação, até o Ancelotti falar que pensa mais para 2030, não é muito agora, sabe? Mesmo que ele tenha utilizado o Endrick nos momentos cruciais, né? Assim, contra o Japão, que eu acho que ele entrou razoavelmente, e contra a Noruega, que, né, não teve o impacto que a gente esperava. Eu acho que pode sim ter um efeito sobre ele de que ele não teve toda a confiança, ele não recebeu toda a confiança e plataforma da equipe como eu sinto que ele deveria ter recebido, e possivelmente isso teve um impacto em termos de nervosismo mesmo para ele. No sentido de que, por exemplo, contra o Japão, eu achei que ele teve uma partida que foi mais ou menos porque foi nervosa. Teve uma ou outra boa jogada e outros passes, outras questões, outros momentos que ele errou ali que, para mim, parecia alguém que não tá jogando com a confiança de quem obviamente é muito confiante, obviamente acredita que é uma estrela e que tem estrela e que ainda vai ter uma grandíssima carreira, que vai ser um jogador decisivo por qualquer clube que ele estiver jogando e, se Deus quiser, pela seleção também nos próximos ciclos. Então, assim, eu acho que o Endrick tem que tem que receber, tem que, né, sentir a responsabilidade do gol que ele errou, porque custou caro, né? Ele tem que fazer o gol. Aquela situação, se você tem uma bola, ele tem que fazer o gol. Mas errar acontece. Infelizmente, o Endrick se mostrou humano naquela. Ele não se mostrou a reencarnação do Pelé, ele se mostrou humano como todos nós, e humanos erram, né? E assim, eu acredito fielmente que se há um jogador jogando com mais confiança, tendo mais, recebendo mais credibilidade e confiança da comissão, por exemplo, e se jogasse todos os minutos ou a maioria dos minutos, ao invés de receber uma chance que ele tem que fazer, né, e ser o salvador da pátria, ele tem que ser isso. Se ele tivesse vários minutos e várias chances para fazer o gol, se ele começa o jogo jogando e tem uma ou duas chances, se é ele no lugar do Martinelli naquela cabeçada, ou se é ele nos pés do Vini Júnior naquele chute que ele chuta com a esquerda, o goleiro defende, né? Se é alguém que conseguiu ter outras chances ao longo do jogo, eu acho difícil de acreditar que ele perderia todas as chances, porque o Endrick é um grande artilheiro, é um cara com um poder de finalização e de decisão muito diferenciais. E assim, eu, apesar de achar que ele tem que sentir a responsabilidade do gol que ele errou, eu acho que ele precisa mais do que tudo receber confiança, pensar que ele é um jogador que é essencial para o futuro do Brasil, da seleção que vai
ter a possibilidade de decidir grandes títulos para a gente. Então eu espero que ele receba, né, ele tem essa plataforma para ser esse jogador decisivo no futuro, que ele fique bem e que a gente entenda também que ele pode ter uma certa displicência tática, vamos dizer assim, né? Acho que quem diz isso também sobre a ponta direita, apesar de eu não concordar muito, eu entendo, mas que o Endrick é um centroavante, ele é um fazedor de gol, ele tem que estar perto da área e no futebol moderno ele provavelmente vai ter que se adaptar a exigências táticas, mas que isso fique talvez um campo um pouco mais executar uma pressão, marcar os zagueiros e não exatamente, né, acompanhar o ponto do adversário ajudando o lateral, porque aí também eu acho que é um papel que não deveria caber a ele, a gente não deveria né, assim, precisar querer que seja esse o papel dele, acompanhar o ponto adversário para ajudar o lateral e sim estar perto do gol, recebendo oportunidades, recebendo bola para fazer o gol, ok? E assim, acho que a única outra coisa que eu tenho vontade de comentar é assim, não exatamente o pênalti em si, a decisão do pênalti, bate o Vini, bate o Bruno, isso daí, assim, acho que quem tem a opinião de que tem que ser o Vini, eu entendo. Quem tem a opinião de que, porra, a comissão técnica falou, o Vini não é um grande batedor e tal, foi o Bruno, eu meio que também entendo, mas eu só queria que não ficasse apagado tanto a partida quanto a Copa, obviamente, do Vini Júnior, mas a partida que o Vini fez, o Vini chamou a responsabilidade, o Vini é esse jogador, ele tem várias bolas, ele durante o jogo ele vai para cima em todas, ele tenta todas e ele cria perigo em algumas, ele erra várias porque com o volume de jogo é isso que acontece mesmo, mas assim, eu senti que o Vini fez uma partida de quem chama a responsabilidade, uma partida muito boa, assim, apesar de não bater o pênalti, ele podia ter decidido o jogo em vários dos lances que ele aprontou para cima do Ryerson lá da Noruega, lateral da Noruega, ou do Arsenic que entrou depois. E né, o lance que eu falei do primeiro tempo, que ele corta para a esquerda, bate, o goleiro defende. E obviamente o lance que ele deixa o Endrick na cara do gol. Aquilo ali é lance de quem é realmente diferenciado. Né? Não é qualquer jogador bonzinho de ataque que limpa aquela bola daquele jeito e acerta aquele passe com o lado de fora do pé para chegar no Endrick. Então, assim, eu admiro muito o Vini e são dois dos jogadores que eu mais deposito a minha confiança, não apenas para 2030, para 2028, para jogar a Copa América. O Brasil precisa voltar a vencer, o Brasil precisa de mais brio, a gente tem que cobrar um pouco mais disso, mas são jogadores que eu acredito muito que se uma virada de chave entre ser uma seleção no recorte recente muito perdedora para se tornar uma seleção vencedora passa principalmente pelos pés desses dois atacantes, para mim as duas grandes estrelas que o Brasil tem para essas próximas competições, né? Junto de vários outros jogadores. Talento não é o problema do Brasil. Talento não é para quem acha que o Brasil perdeu porque não forma o Odegaard, porque não tem um meio de campo como o Berg. Essa não é a questão. Essa não é a questão e eu espero muito que o Ancelotti reveja os erros dos seus trabalhos. Por exemplo, a confiança completamente exagerada na geração anterior, na geração experiente, em Casemiro, Danilo, Marquinhos. Né? Agora um ciclo que ele vai ter que né, desapegar de algum desses jogadores, a gente tenha um ciclo melhor e que passe pelos melhores que mais precisam de confiança. Endrick, Vini, poderia estar também, né, um pouco depois disso, na minha opinião, Ryan, Estevão, né, jogadores que para mim, como o Paquetá fez muita falta contra a Noruega. O Paquetá que é um jogador 1 milhão de vezes melhor do que o Odegaard, que a galera tanto está amando nesse momento. Eu ainda acredito muito que o Brasil tem sim um material humano muito forte, muito capaz de ter uma reviravolta nos próximos anos. Então, apesar de toda decepção,
eu não vejo nem um pouco a terra arrasada e o alarme que tem se feito sobre a seleção. É isso. Agradeço muito quem teve a paciência de ouvir e quem tiver a paciência de discutir, comentar, debater. Beleza? Grande abraço. É nóis.